Olá, eu sou a Roseli Máximo, editora da Brasil Energia, e hoje estou aqui com a repórter Fernanda Nunes para entrevistar a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa. Luciana é graduada em Economia pela Unicamp, mestre em Finanças pela FGV São Paulo e pela Universidade de Chicago. Trabalhou por mais de 25 anos no mercado financeiro privado, tendo atuado em bancos como Bank Boston, Citibank, ABN AMRO Real, Standard Bank e, mais recentemente, no Natixis. Desde março de 2023, Luciana é diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES. Luciana, obrigada por estar aqui com a gente na Brasil Energia. Eu que agradeço. Obrigada, Luciana. Então, eu queria começar com um tema que eu acho que divide bastante o setor, que é o próprio conceito de desenvolvimento sustentável, né? A gente tem hoje o setor de petróleo, que é um setor muito importante para a economia brasileira, e, ao mesmo tempo, tem um certo clamor da sociedade pela medidas de emergência climática. Então, eu gostaria de saber como que você vê essa possibilidade de um setor de petróleo sustentável. Ela existe? E a gente pode até ampliar essa pergunta um pouco para o setor de energia, né? Mas pensando também nesse setor que é tão importante para a economia brasileira. É possível ter um setor de petróleo sustentável? Bom, Fernanda, primeiro agradeço a pergunta. Eu acho importante a gente debater, sim, qual é o papel do setor de óleo e gás na transição energética e como que é o futuro da energia. Qual é a energia que o mundo vai consumir no futuro? Como que a gente garante que o futuro vai ser um futuro neutro em carbono, mas que a segurança energética não seja ameaçada? Então, eu não vejo nenhuma incongruência entre o setor de petróleo entre o setor de eu vejo que o setor de petróleo e gás ele é parte da equação da transição energética. Não tem como a gente pensar numa transição energética justa e segura sem o setor energético. A gente não está falando de ruptura energética, a gente está falando de transição energética. É um setor extremamente importante para a economia brasileira. O principal produto da pauta exportadora do país é o petróleo. Então, o que a gente entende é que a gente precisa escalar energia renovável, a gente precisa escalar. A gente já escalou eólica e solar, mas a gente precisa continuar adicionando fontes de energia renovável na matriz energética e na matriz elétrica. A gente precisa escalar novas tecnologias que vão gradativamente substituindo os combustíveis fósseis. Mas a gente não pode prescindir do petróleo no curto prazo, nem do gás. Inclusive, a gente aqui no BNDES entende que o gás é um combustível de transição, porque é um combustível que, embora é um combustível fóssil, mas é um combustível fóssil que deixa uma pegada de carbono menor do que carvão, por exemplo. Então, toda hora que se substitui uma usina a carvão por uma térmica a gás, a gente está reduzindo a emissão. E, embora a térmica a gás ainda seja uma térmica que é alimentada por combustível fóssil, que é o gás. Outra coisa é o seguinte: as energias renováveis, solar, eólica, elas têm um componente de intermitência importante. A gente produz energia solar e eólica quando está ventando e quando tem sol, mas quando não está ventando e não tem sol, a gente não produz. Então, qual é uma fonte estável de geração de energia? Aí a gente precisa de térmica a gás, precisa de hidrelétrica com reservatório. Então, tem outras hidrelétricas, embora a energia hidrelétrica seja uma energia com baixa pegada de carbono, ela ainda assim, se ela não tiver um reservatório, por exemplo, ela não consegue cumprir o papel dela
da melhor forma possível para funcionar como uma grande bateria que ela tem que funcionar. Então, e a gente ainda tem as tecnologias estão sendo escaladas, as baterias de grande porte, hidrogênio verde. Então, são outras fontes de energia ou outras tecnologias que vão ajudar na equação da transição. É um mundo que precisa ser neutro em carbono, a gente tem que conter o aquecimento global, só que a equação de segurança energética ela é extremamente complexa para a gente simplesmente se basear no senso comum de que, olha, o mundo petróleo e gás são combustíveis fósseis, emitem carbono, a gente precisa parar de consumir esse tipo de combustível. A gente precisa ficar neutro em carbono. Como é que a gente vai ficar neutro em carbono? A gente precisa reduzir o consumo de petróleo, reduzir o consumo de gás. Como é que a gente faz isso? Que novas tecnologias a gente precisa para isso? Como é que a gente garante segurança energética? Como é que a gente faz com que o problema da transição não gere um problema social gigantesco, porque energia é base de toda a economia de qualquer sociedade. Então, se a gente e óleo e gás são combustíveis economicamente mais baratos neste momento do que algumas outras fontes de energias renováveis. Hidrogênio verde ainda é caro, combustível sustentável de avião ainda é mais caro. Então, como é que a gente coloca na equação a segurança e a economicidade de tal forma a não impactar o custo de vida dos mais pobres? Então, quando a gente discute transição energética, a gente não pode discutir. É uma discussão multidisciplinar, é uma discussão econômica, é uma discussão setorial do setor de energia, e é uma discussão ambiental. E dentro do banco, como que isso se reflete? O que a gente pode pensar de financiamento para petróleo em relação à transição energética? Existe alguma resistência dentro do banco? Hoje o BNDES não tem. Hoje, em todos os nossos empréstimos, a gente faz uma análise do impacto socioambiental de cada. Se eu for financiar uma hidrelétrica, uma usina fotovoltaica, uma térmica a gás, a gente vai fazer um due diligence socioambiental extremamente criterioso em cada projeto, mas nós não temos nenhuma diretriz macro de, por exemplo, não financiar usina térmica a gás. A gente financia gás e petróleo desde que os projetos passem pelos nossos critérios de análise de impacto socioambiental. E essa análise, ela se baseia, desculpa, Fernanda, essa análise socioambiental se baseia em toda a parte, inclusive, de licenciamento dos órgãos ambientais e do Ministério de Meio Ambiente. As diretrizes são essas. Todos os projetos precisam ter todas as licenças. As diretrizes são de analisar impacto no território, por exemplo, se é uma usina fotovoltaica que vai ter supressão vegetal, se aquela usina cumpre os requisitos de restaurar o que precisa ser restaurado, porque ela vai suprimir vegetação. Qual o impacto na social, né? Grandes projetos eventualmente têm impacto social no território, no lugar onde ele vai ser construído. Então, o BNDES tem uma área que faz, é uma área super criteriosa, que faz a análise dos impactos socioambientais de cada projeto, mas a gente não tem nenhuma diretriz maior para não financiar setor de petróleo e gás. Não existe isso. O que existe é uma análise criteriosa de cada projeto. Entendi. E vocês acabaram de assinar agora um contrato com a indústria naval, não é isso? Isso, de descarbonização da indústria naval, que foi anunciado ontem. Isso. Na prática, o que a gente pode esperar desse contrato? O que vai... Não é um contrato. O BNDES vai fazer um estudo, né? Primeiro a gente vai fazer um estudo, porque assim,
A gente não pode, a gente vai fazer um grande estudo, a gente te passa o press release disso, mas vai ser um grande estudo de como vai ser a transição na indústria naval. Entendi. Isso, de alguma forma, pode restringir o acesso ao capital para a indústria naval? Eu falo Não, transformar, aumentar as exigências sobre o setor? não, as exigências sobre o setor, elas estão dadas o setor tem obrigação de descarbonizar. Inclusive, é um guidance global da ONU, porque mais ou menos 4% das emissões globais vem do setor marítimo, né, do setor naval. Então, esse setor tem obrigações de descarbonização. E o que esse estudo que o BNDES vai fazer junto com a Transpetro é um acordo de cooperação técnica para a elaboração de um estudo que vai apoiar o setor naval brasileiro na transição energética. Tá? Então, a gente vai fazer um estudo para saber, porque esse setor ele é crucial para sustentar a exploração e produção de petróleo também. Uhum. E ele é intensivo em mão de obra. Então, é isso que esse estudo. O estudo vai olhar o tema da descarbonização e da transição energética como uma oportunidade, porque a indústria naval vai ter que ser reestruturada, né? Porque as emissões de gases do efeito estufa que são oriundas do transporte marítimo, elas têm aumentado na última década. Por isso que a Organização Marítima Internacional é a IMO, né? Uhum. International Maritime Organization. Por isso, esse que é o órgão regulador que regula o transporte marítimo, ele é vinculado à ONU e ele colocou metas de descarbonização para a indústria naval. Uhum. A indústria naval vai ter que adotar combustíveis alternativos para embarcações. Entendo, entendi. Luciana, a gente está, né, nesse ritmo, né, de falar agora de óleo e gás, e você falou agora da indústria naval, que é importante, inclusive, tem muita ligação com o setor, muito necessária. E aí, falando de margem equatorial, a gente queria saber como é que o BNDES está envolvido, né, no desenvolvimento de todo esse projeto para a margem equatorial e, especificamente, na Foz do Amazonas. Eu assisti uma entrevista que você deu falando que a Amazônia é como se fosse assim, o bode na sala do Brasil, porque precisa se desenvolver a Amazônia, né? Claro, E eu queria saber, dentro desse olhar para a margem equatorial, Foz do Amazonas, e essa sua visão do desenvolvimento da Amazônia, como que se resolve esse dilema? a posição do BNDES. A margem equatorial, obviamente, é um projeto da Petrobras. A gente não está envolvido diretamente nesse projeto. Mas nós temos, e o presidente Mercadante já se expressou, e eu também, nós entendemos que continuar com os estudos para que no futuro, se o que se prevê que tenha lá de petróleo possa ser explorado, é fundamental. E a gente se posicionou dessa forma desde o início. A gente entende que a Petrobras é a maior empresa de offshore do mundo, tem muita tecnologia, não tem não tem acidentes no currículo, como a BP tem, outras empresas têm. Isso é um selo de qualidade que a Petrobras tem. Então, a gente entende que esses estudos para prospectar petróleo na margem equatorial tem que acontecer o mais rapidamente possível. Caso se comprove a existência da quantidade de petróleo que se diz ter lá, a Rystad cita de 10 a 25 bilhões de barris de óleo equivalente, a gente tem que explorar, sim, porque a própria Petrobras diz que, dependendo da curva de consumo de petróleo, o Brasil, que hoje é autossuficiente em petróleo, pode começar a importar petróleo a partir da metade da próxima década. Uhum.
E tem uma outra coisa, o petróleo do Brasil, o petróleo do pré-sal, ele é menos intensivo em carbono no escopo 1 e 2. Então, o carbono que se produz na hora que se queima o petróleo é o mesmo, é igual para qualquer petróleo. Mas a forma como se extrai o petróleo, como no momento da exploração e da produção, ela varia. E o nosso petróleo é menos intensivo em carbono no escopo 1 e 2. Então, a gente não vê sentido em ter essa reserva. O pré-sal é a maior descoberta de reserva de petróleo da história recente do mundo, né? Uhum. E agora, a margem equatorial, depois do pré-sal, é a outra grande descoberta. Então, não tem sentido os nossos vizinhos explorarem esse petróleo, a gente ter que importar petróleo, se for o caso, a partir da metade da próxima década, abrindo mão dessa riqueza. Então, é essa nossa. O presidente Mercadante se posicionou desde o começo que ele entende, olha, tem que ser com o maior critério possível, a Petrobras tem que cumprir tudo o que o IBAMA colocar de condição, mas a exploração e a produção desse petróleo, se existir, ela deve acontecer na nossa visão. E por que a Amazônia é um bode na sala? Vivem quase 30 milhões de pessoas na Amazônia. É dos lugares mais. Os índices sociais da Amazônia são os piores desse país. A gente não construiu infraestrutura. Quando a gente olha os índices de saneamento, água e esgoto, até mesmo acesso à energia elétrica, tem lugar. Tudo na Amazônia os índices são muito piores comparado com o resto do país. Então, assim, preservar a Amazônia é fundamental. A Amazônia é um cartão postal para a Amazônia abre ou fecha as portas do resto do mundo para o Brasil, porque, claro, é fundamental preservar a Amazônia. É lá que acontece mais desmatamento, mais queimada, onde o crime organizado tomou conta nos últimos anos. O BNDES, inclusive, fez uma linha estendeu um recurso para a Polícia Federal criar um centro de comando e controle na Amazônia, que a gente entende que é fundamental. O BNDES está trabalhando ativamente na construção de infraestrutura em Belém, para preparar Belém para a COP e deixar um legado de infraestrutura. O desenvolvimento da Amazônia passa por geração de riqueza. E aí sim, a gente entende que um lugar que tem o potencial que tem, não pode a gente entende que a Amazônia é sim parte da. Ela é uma grande oportunidade para o país. Uhum. Mas é o bode na sala, a gente precisa resolver o problema. E a gente está fazendo, esse governo tem sido capaz de controlar desmatamento. Quando a gente olha os governos de Lula 1, 2 e Dilma, a taxa de desmatamento na Amazônia caiu 82%. Aí ela sobe drasticamente nos governos Temer e Bolsonaro, e ela cai de novo agora sob a gestão do presidente Lula e da ministra Marina Silva. Então, esse governo sabe controlar desmatamento e está fazendo isso na Amazônia. Qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é que a gente já aprendeu que só controlar desmatamento não é suficiente. A gente precisa levar desenvolvimento para a região, a gente precisa aumentar a qualidade de vida para quem vive na Amazônia. E é isso que a gente está trabalhando. A gente já aprovou projetos para aumentar saneamento em Manaus, tem todo esse legado que a gente quer deixar na COP. O BNDES está aprovando as primeiras operações de floresta, de restauração florestal na Amazônia. Então, assim, a gente está fazendo muita coisa com vistas a que a Amazônia, que é o grande bode na sala, se torne um lugar de desenvolvimento e de qualidade de vida.
Você E falou, né, petróleo, Desculpa. é importante. Você falou sobre o mercado de crédito de carbono também. Você já falou sobre isso. Seria uma parte dessa equação também para Sim, sim. resolver? O mercado de crédito de carbono é uma grande oportunidade para o país. A McKinsey fez um estudo, e porque assim, o Brasil, hoje, 50% das nossas emissões vem de desmatamento. E grande parte desse desmatamento é concentrado na Amazônia, por isso o bode na sala. 24% das nossas emissões vem do uso da terra, né, de agropecuária. Só 18% vem de energia. No resto do mundo, quase 80% das emissões vem do setor energético e menos de 10% de desmatamento. Então, o Brasil tem um padrão de emissão que é diferente do resto do mundo. E aí, se a gente controlar desmatamento, restaurar em larga escala, e sim, restaurar terra degradada vai ser cada vez mais economicamente viável, quanto mais o mercado de carbono se desenvolva. Então, isso para o Brasil a gente tem 100 milhões de hectares de terras degradadas. Então, é um bode na sala que pode se transformar em oportunidade de negócio. Restaurar a terra degradada, seja com floresta nativa, seja com florestas tipo eucalipto, seja com tudo isso gera riqueza. E o Brasil, se ele controlar o desmatamento, e a gente está fazendo isso, não só no bioma amazônico, mas também nos outros biomas. E se a gente começar, e a gente, obviamente, tem que continuar com os esforços de transição energética na indústria e no setor energético. A gente vai poder exportar, a gente pode ficar neutro em carbono antes de 2050, e o que sobrar, a gente pode, o que sobrar de carbono, a gente pode exportar. Então, sim, eu acho que carbono é uma grande oportunidade para o país. Não é uma oportunidade de muito curto prazo, mas é sim uma grande oportunidade para o país. Você falou também na questão do desenvolvimento local, né? Da economia local. De que forma o BNDES pode participar disso no caso da margem equatorial? Existe algum projeto voltado a desenvolvimento de infraestrutura e da cadeia local? Na verdade, hoje, lá a gente ainda nem sabe, eles têm ainda que liberar a pesquisa para ver se tem o petróleo ou não tem. Uma vez que a gente tenha, que a Petrobras prossiga, sim, tem várias formas com as quais o BNDES pode contribuir para a Petrobras. Uma coisa que a gente fez e que já é o Profloresta. Eu não sei se vocês acompanharam isso, mas a gente está tentando desenvolver o setor de carbono com a Petrobras, né? E o BNDES, o programa vai, nesse caso do Profloresta, a ideia é promover a restauração de até 50 mil hectares de terras degradadas na Amazônia. Então, é uma parceria que pode se expandir. Se tiver o petróleo e ela decidir explorar, a gente pode sim sentar com a Petrobras. O BNDES tem muita experiência no desenvolvimento de territórios. A gente tem a área social do banco que, 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 que gere, por exemplo, o Fundo Amazônia e faz e apoia vários projetos de comunidades locais na Amazônia. Se tiver dinheiro lá, se tiver tudo aquilo de petróleo, tiver muito dinheiro e a Petrobras fizer, por exemplo, aportes grandes no Fundo Amazônia, a gente apoia o desenvolvimento do território com um olhar social. Então, tem muita coisa que o BNDES pode fazer junto com a Petrobras. E a gente tem feito, o BNDES está cada vez mais próximo da Petrobras. Alguma coisa específica para a cadeia fornecedora, financiamento da cadeia fornecedora para ela se localizar, se instalar lá? Podemos discutir isso. Tem a questão das embarcações, né? O BNDES é o maior operador do Fundo da Marinha Mercante, a gente apoia a frota, a modernização da frota, a gente vai fazer esse estudo com a Thanos Petro. Então, tem muita coisa que a gente faz.
junto. Já existe, né? Porque a Amazônia também tem, obviamente, é um outro contexto histórico até, né? Mas a Amazônia tem esse histórico de tentativa de desenvolvimento que acabou gerando também muito problema social, né? Então, a própria necessidade de desenvolver a infraestrutura, ela acaba trazendo investimento, né? Agora, como transformar esse investimento em desenvolvimento social, né? É uma questão ali. Uma questão de política pública e de planejamento, e aí eu acho que sim, o BNDES junto com a Petrobras são muito fortes juntos. A gente, assim, a gente tem muito, por exemplo, quando as grandes hidrelétricas foram construídas, Belo Monte. Belo Monte tem. A gente teve problemas lá de impacto, de grande impacto no território no momento da construção da hidrelétrica, mas quando a gente vai para Altamira hoje, se não tivesse a hidrelétrica, a região seria muito mais pobre. Hoje, Altamira tem mais de 90% de cobertura de água e esgoto. O resto da Amazônia tem muito menos, o Acre tem 7%. Então, eu acho que a gente tem sim como fazer bem feito, e a gente tem experiência do passado, a gente aprende, a gente vai olhar os erros do passado e não repetir, replicar os acertos. Infraestrutura, construção de infraestrutura é assim, Você acha então, com que planejamento. tem espaço para investimento em hidrelétrica ainda? Assim, hoje o Brasil não está discutindo isso, né? Eu, Luciana, acho o Brasil tem 13% da água doce do mundo. E a Américas inteiro tem 39% do água doce do mundo. A gente tem um terço da água de todas as Américas, né? De todos os países das Américas. Eu acho que a gente deveria estar discutindo, sim, construção de hidrelétrica. Até porque hidrelétrica é renovável, hidrelétrica com reservatório resolve problema de intermitência de solar e eólica, mas o país depois, teve muito debate, muita polêmica na construção de Belo Monte, que eu acho que foi e aí eu acho que esse debate é um debate importante para que a gente faça como país, sim, no momento oportuno. Tem usos múltiplos de água, né? Acho que tem muita informação que não chega nem Uhum. para a sociedade como um todo, do que É, determinadas hidrelétricas promovem até hoje, né, de ganhos. sem Belo Monte, a gente não podia ter adicionado tanta energia renovável na nossa matriz. Ela Uhum, segura a produção de energia no momento em que o sol se põe, né, por causa da intermitência da eólica e solar. Então, Belo uhum. Monte é super importante para a sociedade. É isso, eu concordo com você, Roseli. A sociedade precisa debater esse tema. E é saudável, é salutar, pode ser um debate construtivo. Tem que ser um debate construtivo num país tão rico, com tantas fontes de energia, com tanto petróleo, com tanta água, com tanto sol, com tanto vento, né? O Brasil é muito bem posicionado. Que país que tem a quantidade de petróleo que a gente tem, a disponibilidade de água que a gente tem, o fator de capacidade de insolação que a gente tem no Nordeste e Norte de Minas e o fator de capacidade de eólica que a gente tem. Então, esse é um debate importante. Dadas todas as nossas potencialidades, o que a gente vai priorizar? E ainda urânio. O Brasil tem das maiores reservas de urânio do mundo, consegue enriquecer urânio, portanto, podemos também debater nuclear. Eu acho que, nesse ponto, o Brasil tem tudo, né, no setor energético. Em termos de desembolso, Luciana, desembolso para a área de infraestrutura voltada para a transição, tem crescido Ó, me parece que houve um momento de queda, né? assim, aqui, quando a diretoria pela qual atualmente eu sou responsável, ela cuida de infraestrutura e transição energética. Então, se a gente considerar tudo de infraestrutura, embarcação, porto, geração de energia, saneamento, a média de aprovação na gestão passada era de 40 bi de reais por ano.
nós estamos aprovando 80 bi. Então, a gente dobrou a aprovação. A gente financiou, a gente tem financiado térmica, então a gente aqui não existe interdição de financiamento, né? A gente continua crescendo. Eu não vejo. A gente está com taxa de juros de 15%. Esse é o grande debate para destravar mais investimento em infraestrutura. Sim. Eu acho que o Brasil está caminhando para sim conseguir reduzir a taxa de juros, e aí vai destravar mais investimento ainda. O setor, assim, quem está no setor elétrico e energético quer estar no Brasil. É um setor que tem um arcabouço regulatório estável, um lugar onde a gente honra contrato, a gente é capaz de produzir energia elétrica e transportar. A gente já criou, a gente tem mais de 180 mil quilômetros de linha de transmissão, então a gente produz energia renovável barata. Nosso custo é de $25 por megawatt-hora, na média, comparado com $50 por megawatt-hora, grandes números no resto da OCDE. Então, a gente produz energia renovável, barata, transporta, tem capacidade de expansão, né? O nosso fator de capacidade de eólica onshore é igual o fator de capacidade de eólica offshore em alguns outros lugares do mundo. Então, a gente tem muito potencial para interditar qualquer debate, entendeu? Entendi. E dentro desse desembolso que, né, você falou de 80 bi, tem algum ranking, alguma prioridade dentro desse desembolso? O que eu acho, em termos de prioridade, falando mais em prioridade, menos em ranking. Nós, aqui no BNDES, nós criamos a plataforma de país. O Steering Committee da plataforma de país é composto pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério de Minas e Energia, pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo MDIC. Mas o BNDES é o secretário dessa plataforma. Lá, a gente tem mapeados 22 bilhões de dólares de projetos estratégicos para a transição energética. Ali tem hidrogênio verde, fertilizante verde, combustível sustentável de avião, projetos de minerais críticos. A gente está projetos de biometano, soluções baseadas na natureza, restauração. Ali tem as tecnologias do futuro que a gente tem que desenvolver, que são as novas indústrias. Isso para a gente é muito prioritário. A gente já entendeu que quais são os desafios? Um projeto de hidrogênio verde concorre com hidrogênio cinza. O hidrogênio verde é mais caro que o hidrogênio cinza. Então, como é que a gente resolve a equação econômica? Aí a gente chegou à conclusão que a gente precisa de funding catalítico. Aí, no âmbito dessa plataforma, a gente vai lançar uma chamada de clima para alocar equity para gestores de equities que vão gerir fundos com teses de clima. A gente está tentando atrair equity catalítico de outros lugares do mundo. Então, para a gente, isso é prioridade. Existe uma demanda grande hoje da indústria naval, principalmente, né? E tem uma demanda do próprio governo pela questão de conteúdo local. O banco tem condição de oferecer mais financiamento, de participar de uma política pública para aumentar o conteúdo local? Primeiro que para a gente financiar tem que ter conteúdo local, né? Então, o que a gente entende? A gente já mapeou embarcações, a gente tem condições de financiar mais a indústria naval. A gente acha que tem lugares, tem determinados tipos de embarcação
podem ser feitas aqui no Brasil com mais conteúdo local, financiamento do BNDES e ser economicamente atrativo, e a gente está trabalhando nisso. E, obviamente, algumas embarcações não vão ser feitas aqui, mas com o potencial que a gente tem de Petrobras, Costa, etc., alguma coisa a gente acha que vai ser feita aqui, sim, porque é uma indústria que gera muito emprego e vai ser feito aqui com eficiência econômica. Mas o BNDES, de alguma forma, pensa em alguma medida que ultrapasse... A gente é o maior operador do Fundo da Marinha Mercante, e o Fundo da Marinha Mercante tem recursos. Então, seria via fundo? Pode ser com recurso próprio também, a gente pode fazer um blend com os dois tipos de funding, mas tem dinheiro, sim. E esse foi mais um Brasil Energia Entrevistas. Obrigada, Luciana Costa, pela disponibilidade, por estar com a gente. Fernanda Nunes, nossa repórter, por me acompanhar nessa entrevista. Eu que agradeço, Roseli e Fernanda, para mim foi um prazer falar com vocês e eu estou sempre à disposição. Tá bom, obrigada, Luciana. Obrigada. Tchau. Tchau, um grande abraço. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Até lá!